graça e a paz do Senhor Jesus, ela esteja presente em tua vida, que seja esse mais um dia de bênção, em nome de Jesus, para você e toda a sua família. Estamos trazendo mais uma devocional de esperança e vida, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós, que é a alegria de conhecer a palavra de Deus. Conta uma história que certa jovem, ela, no dia da sua formatura, ela recebeu ali de seus familiares e amigos muitos presentes. E ela recebeu também um embrulho, um presente que ela ganhou de um de seus ex-professores. E ela foi para sua casa e, ao chegar em casa, ela então começou a desembrulhar todos os presentes que ela tinha ganho. Quando ela chegou naquele embrulho tão bonito que era, ela, que tinha sido do seu ex-professor, ela desembrulhou, olhou aquele presente, era um livro, e ela olhou e viu que era um livro de psicologia. Então, ela nem ao menos procurou ver quem era o autor daquele livro, não teve interesse algum. Apenas pegou aquele livro e colocou na estante entre os outros livros que ela possuía. E assim foi. Passado algum tempo, alguns anos, ela um dia se reencontrou com aquele seu ex-professor. E nesse reencontro que ela teve, então era um rapaz que ele era também solteiro, e começaram a conversar e vieram a namorar. E um dia aquele professor, agora seu namorado, perguntou a ela: aquele livro que eu lhe dei quando você se formou, o que você fez? Você já leu? Você viu o que está escrito naquele livro? E ela, assim, um pouco chateada e sem ter como responder, mas teve que dar uma resposta. E ela disse: então, desde que eu ganhei aquele livro que você me deu, eu coloquei ele entre os meus outros livros na minha estante. Está lá. Aí ele olhou para ela e falou assim: então, leia aquele livro. Eu creio que vai ser muito interessante para você. E aí ele disse: aquele livro foi eu quem escrevi. E ela então, logo que chegou em casa, ela foi na estante, pegou aquele livro e começou a ler, e viu que tinha sido aquele ex-professor dela, que agora era seu namorado, ele que havia escrito aquele livro. E ela começou a ler, e em poucos dias ela leu todo o livro e repetiu isso por mais algumas vezes, a leitura daquele livro, porque ela viu algo muito interessante naquele livro, e ela também já conhecia quem era o autor daquele livro. Mas ela pôde compreender melhor o seu namorado após a leitura daquele livro, para entender melhor os conceitos dele, aquilo que ele pensava. A mesma coisa se aplica nas nossas vidas com relação à leitura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Às vezes nós lemos tantos livros, tantos informativos, tantos artigos que nós lemos, mas nós acabamos não dando uma devida atenção à leitura da palavra de Deus. O salmista, no Salmo de número 119, os versículos 11 e 12, ele diz o seguinte: a tua palavra tenho escondida no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Aqui nesse texto nós vemos uma coisa muito clara, muito importante, que o salmista está dizendo o seguinte: olha, a tua palavra, Senhor, ela está escondida, ela está dentro do meu coração. Porque ele queria que a palavra de Deus estivesse dentro dele, porque ele desejava não pecar contra Deus. Ele queria fazer de tudo para que não viesse a desagradar e não entristecer o coração de Deus, devido aos seus erros. E ele ainda diz no versículo 12: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos.
a maneira que nós vamos aprender as leis de Deus, vamos aprender a palavra de Deus, vamos conhecer quem é Deus, vamos saber quem é o Senhor, é através da leitura da palavra. Não tem outro meio de conhecer Deus a não ser pela sua própria palavra, que Ele deixou revelada para que todos nós pudéssemos entender claramente aquilo que Deus tem para nossas vidas. Também, no livro de Josué, no capítulo 1, aqui nós vemos que o versículo 8, quando Deus diz para Josué que Josué estava sendo colocado agora como um novo líder do povo de Israel após a morte de Moisés, o grande líder, o libertador do povo do Egito, Deus disse a Josué algo muito importante para a vida dele e que era para ele transmitir isso também aos demais. E ele diz assim, Josué capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: não te apartes da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Outro mandamento de Deus, outra coisa maravilhosa que Deus nos diz aqui, que quando nós conhecemos de fato a palavra de Deus, nós não queremos pecar, como disse o salmista, nós queremos fazer de tudo para poder termos uma vida abençoada, uma vida segundo a vontade de Deus, mas também aqui Deus está dizendo, não aparte, não se afaste da tua boca, não se afaste do teu coração, da tua vida, o livro da lei, que é a palavra de Deus. E para qual motivo? Aqui no próprio texto de Josué está a resposta, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme está escrito neste livro. Para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida, para que nós possamos ter uma vida de felicidade, para que possamos ter uma vida cheia de alegria, nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos meditar, como diz, nós precisamos nos debruçar sobre a sua palavra, a palavra de Deus. Outras leituras são importantes, são bons. Existem muitos materiais excelentes, muitos artigos bons para lermos, mas o principal da nossa vida, e este livro é o livro que nós não podemos deixar de ler nenhum dia da nossa vida. Todos os dias nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela cada dia tem algo novo para nossas vidas. Cada dia Deus tem algo novo para nós. E o Espírito Santo de Deus, ele se encarrega disso, de trazer até nós aquilo que Deus quer dizer, aquilo que Deus quer nos abençoar, aquilo que Deus quer muitas vezes até nos corrigir. E aqui para Josué, Deus diz a ele, porque então farás prosperar o teu caminho. Você deseja ser próspero? Você deseja ser uma pessoa que tem uma vida abençoada e ser bem-sucedido? Então venha para a palavra de Deus. É aqui que você vai encontrar o recado certo da parte de Deus para você ter uma vida bem-sucedida. No livro de Jeremias, no capítulo 15 e o versículo 16, o profeta Jeremias, aqui as palavras que ele escreveu, dizendo assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Olha que maravilha, que texto maravilhoso. Jeremias está falando, eu comi a tua palavra. Esse comer quer dizer, ele degustou da palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus guardada dentro do seu coração também, assim como o salmista colocou, que escondeu a palavra do coração, ele tinha a palavra dentro dele. E a palavra de Deus para ele era gozo e alegria no coração do profeta Jeremias. A palavra de Deus, ela também é isso nas nossas vidas, quando nós buscamos
e queremos e desejamos de todo o nosso coração. E Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, ele disse algo muito importante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você deseja ser liberto de muitas coisas na sua vida que você sabe que não estão certas? Você não tem forças para poder se libertar dessas coisas? Então, busque na palavra de Deus. Deus é quem vai fazer esta obra no teu coração. O agir do Espírito Santo, ele vai fazer uma grande mudança na tua vida, porque é isso que Deus deseja para você. Faça como salmista, esconda a palavra de Deus no teu coração. Faça aquilo que Deus disse a Josué, não se aparte do livro da lei. Faça também como o profeta Jeremias, que disse, comi a tua palavra, e para mim é gozo e alegria no coração. E faça aquilo que Jesus ordenou que nós façamos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que conhecemos mais o nosso Senhor, que conhecemos mais a Deus, conhecemos mais a Jesus, nós vamos mudando dia após dia. Eu desejo que a partir desse dia, que grandes coisas comecem a acontecer na tua vida. Mas busque o conhecimento na palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como prioridade para você, em nome de Jesus. Eu desejo bênçãos do Senhor, que você tenha um dia muito abençoado e seja muito bem sucedido, em nome de Jesus. Amém.